Graças e paz, igreja, aos nossos visitantes, que vocês, alô som, que vocês possam se sentir bem em nosso meio e que possam voltar outras vezes. Eu convido a igreja a abrir sua Bíblia Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Atos, capítulo 1, versículo 14. Antes de ler esse verso, só queria externar a minha alegria de poder estar aqui com a igreja, de compartilhar do amor de Deus, das canções que nós acabamos de cantar, da presença de Deus em nossas vidas, e dizer para os irmãos e amigos que a presença de Deus é o norte de nossa vida. A presença de Deus, ela nos traz refrigério. Somente a presença de Deus. Vivemos em um mundo atribulado, um mundo terrível. E se não for, meus irmãos, meus amigos, a presença de Deus em nós, o que será de nós? Então vamos ler esse texto, dando continuidade em nossa série, onde se diz, juntos somos melhores, e vamos falar hoje de oração. Unidos pela oração. Então acompanhem comigo esse texto. Eu vou ler e os irmãos acompanhem. Eu vou ler apenas a parte A deste versículo, que diz o seguinte: todos perseveraram unânimes nas orações. Vou repetir. Todos perseveravam unânimes nas orações. Em algumas traduções acrescenta a palavra e súplica. Então feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor o discernimento para que possamos compreender essa verdade que foi lida agora. Feche seus olhos. Pai de amor, Pai de bondade, louvado seja o teu santo nome. Que o Senhor seja entronizado em nossas vidas. Aqui, ó Deus, onde nós nos reunimos para te cultuar, para te adorar, para bendizer o teu santo nome. Então que o teu Santo Espírito nos ilumine, nos ensine, ó Deus, converta nossos corações, nos dê entendimento, nos dê compreensão da mensagem, que é tua, Senhor, não é nossa. Que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir tua voz. É a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém? Quem escreveu, meus irmãos, esse texto foi Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho, que traz o seu nome. Ele também recebeu de Deus a inspiração de escrever esse livro histórico de Atos dos Apóstolos, o qual ele é cuidadoso em descrever e relatar cada detalhe, cada caminhada percorrida por a Igreja de Cristo, que começa a trilhar seu caminho. Então começamos aqui pelo capítulo 1, e se estende por todo o livro de Lucas. E essa primícia do capítulo 1 nos dá uma diretriz, irmãos, precisa sobre a importância da unidade da igreja. É o que nós estamos falando no decorrer dos últimos domingos. Unidade, juntos, união. A mesma temática está sendo alegremente, e cuidadosamente também falada na escola bíblica. Porque se tanto fala de união, porque tanto se fala sobre unidade,
É porque há uma necessidade da unidade. E vamos perceber, no decorrer dessa mensagem, o que foi que a unidade representou para aquela igreja. A importância da unidade. Então, a importância da unidade conduziu os primeiros cristãos a uma vida plena, a uma vida de vitória. E nós percebemos ao ler, nesse pequeno trecho que nós lemos, que a comunidade estavam juntas, e esta comunhão compartilhada com eles ajudava-os, encorajava-os, motivava-os na missão que Jesus deu à igreja. Eles também não só estavam juntos, mas, como diz o texto, eles também oravam juntos. Eles estavam juntos e oravam uns pelos outros. Então, meus irmãos, cada palavra, cada verbo, cada concordância do texto, esse tesouro que nos é dado hoje para nós, o ensino da igreja, é relevante. Então, vamos observar as palavras de Lucas. Olha só como diz o texto, e eu peço a você que mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Eu consigo observar palavras importantes, e a primeira delas que eu quero destacar é perseverança. Diga comigo aí, repita: perseverança. Mais uma vez. Mais uma vez. Não tire essa palavra do seu coração. Perseverança. Talvez seja o motivo de muitos fracassos hoje. As pessoas estão desistindo muito fácil. E você há de concordar comigo. Talvez essa palavra perseverança não faz muito parte do seu dicionário. Mas para a igreja primitiva, essa palavra era importante. Perseverança, unidade, unanimidade. Foram os traços marcados, foram palavras marcantes, ações que conduziram a igreja no primeiro século. Então, o texto de Lucas, em Atos, ele começa dizendo, olha só, todos. Percebe aí? Talvez seja para você uma palavra insignificante, não é? Mas Lucas, irmãos, ele é detalhista. Ele observa cada detalhe. E Lucas começa dizendo todos. Não era apenas um cristão. Não era apenas os apóstolos. Não era apenas um grupinho. Não era apenas a liderança da igreja. Mas Lucas é um observador. E ele diz todos. O que isso quer dizer para nós? Hoje, como igreja de Cristo, que lutamos, que vivemos. O que isso quer dizer para nós, família, pai, mãe, filho? Devemos estar unidos, todos, toda a família, toda a igreja. Percebe, irmãos? Todo pequeno grupo, não só um, não só dois. Muitas vezes a liderança, ou o líder do PG, ou o pai, ou a mãe, leva a carga muitas vezes nas costas sozinho, porque não há compreensão da unidade. E a primeira igreja, lá de Atos, começa a nos ensinar isso, a importância de todos. Repita comigo, todos. Todos. Tudo bem, né? Alguns aí, né? Alguns falaram, não foi todos, né? Você percebe a importância de todos? Se fosse todos, o som seria maior. Mas vamos caminhar. Todos, a segunda palavra, perseveravam. Todos perseveravam. Diz o texto: desistir, meus irmãos, não fazia parte do plano da igreja. Será que desistir faz parte do seu plano de vida? Eu creio que não. Mas sabe de uma coisa? Muitos desistem. Poucos perseveram. Percebe? Esta é a mensagem de Deus para nós hoje, irmãos. Todos devemos perseverar. Se você tem um sonho, se você tem uma meta a atingir, a palavra é persevere. Até o fim.
aqueles que perseveram até o fim, receberá de Deus o galardão da vida. Amém? Então, Lucas nos adverte a isso. A igreja, lá no início, eles faziam isso. Desistir não fazia parte do plano dos servos de Cristo, nem tampouco recuar. A primeira igreja do século perseverava. Os irmãos não perseveravam isoladamente. Os irmãos não estavam nas suas casas perseverando. Eles perseveravam juntos. Como diz o texto, de casa em casa, no partir do pão. Eles caminhavam juntos. Que maravilha isso, né? Eu fico feliz em poder ler e perceber como eles andavam. Irmãos, diferentemente dos nossos dias. Todos estavam juntos. O texto diz, unânimes. Todos estavam juntos, eles eram empolgados, todos tinham os mesmos pensamentos, todos tinham os mesmos objetivos. Ah, que maravilha se nós pudéssemos fazer isso. Todos falavam a mesma linguagem, em concordância com aquilo que Jesus falou para eles. Todos pensavam as mesmas coisas, todos agiam conforme os princípios da unidade. Estavam de acordo com as questões em torno daquilo que os apóstolos ensinavam para ele. Não tinha lugar para divisão, não tinha lugar para discussão. Todos perseveravam, unânimes, unidos. Eles tinham a mesma expectativa e buscavam entrelaçar entre si este conceito. Seus corações pulsavam na unidade. Seus corações vibravam por estarem juntos. E conseguiam as vitórias juntos. E festejavam juntos. Que maravilha isso. O texto diz mais. Eles estavam todos, perseveravam unânimes nas orações e súplicas. Sabe, irmãos, a igreja perseverava unida em oração, em súplica. Eles buscavam e certamente rogavam as promessas da vinda de Deus. Esse fato que Lucas narrou foi justamente logo após a ascensão de Jesus aos céus. Jesus disse a eles: vão a Jerusalém e fiquem lá, até que desçam sobre vós o Espírito Santo de Deus. E foi isso que eles fizeram. Eles não se dispersaram, eles não duvidaram, eles estavam juntos e perseveravam justamente na promessa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A plena comunhão era o que prevalecia. Estavam permanentemente se consagrando aos pés do Senhor, e não era somente em orações. Lucas, ele declara, diz, não só em orações, mas também em súplicas. E súplica é uma oração mais, vamos dizer assim, fervorosa, né? Tem alguns irmãos que são mais fervorosos do que os outros. Percebe isso? Né? Essa é súplica, é quando você se derrama aos pés do Senhor, é quando você, com o coração que te impulsiona a fazer isso. Todos perseveravam, irmãos, nas orações e nas súplicas. E eu quero dizer para os irmãos que os 5 primeiros capítulos de Atos, tal importância é relevante. E Lucas fala isso com muita clareza. A comunhão regular entre os irmãos de fé, numa mesma comunidade, é a parte imprescindível da caminhada com Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que você não pode caminhar sozinho com Jesus. Eu sei que algumas vezes você terá que dar suas passadas com Jesus, mas é de tamanha importância, a Bíblia nos revela isso. Lucas com detalhe, a importância de caminharmos juntos. Um texto que é muito usado
nos casamentos, né? E se diz que é bom ser dois, não é isso? Usa-se muito no casamento. Porque se um cai, o outro levanta. Mas na verdade esse é um texto de unidade. E podemos tomar para nós, igreja. Percebe, meus irmãos, a relevância de estarmos juntos, de caminharmos juntos, de orarmos juntos, de perseverarmos juntos? Isso também se refere também à família. Você, né, família, pai, mãe, filho, irmãos, é bom andar em unidade. Porque quem anda em unidade, a grande probabilidade de crescer é muito grande. Todos perseveravam unânimes nas orações e súplicas. A comunhão, meus irmãos, é a principal marca da igreja primitiva. A comunhão era vibrante, era visível e era empolgante. Visível por quê? Porque todo mundo que estava em torno da igreja, as pessoas que não faziam parte da igreja, elas vibravam, elas gostavam, elas queriam fazer parte disso. No mundo aí fora não se vê isso. Podemos até perceber algumas coisas semelhantes à unidade, que Cristo faz esse traço para a igreja. As pessoas ficavam alegres, caíam na graça do povo, como diz o texto bíblico. Percebe, meus irmãos, que esse traço marcante que está em nós, mesmo sem nós percebermos, cai na graça do povo. E as pessoas querem ter essa alegria que nós temos, que você tem. Por isso não deixe morrer, não deixe minimizar esse amor ardente em seu coração. E sim, faça com que isso flua, faça que isso floresça em você. A igreja primitiva era assim, era vibrante, era visível, era empolgante. A prática da oração coletiva foi, na igreja primitiva, e ainda hoje é, meus irmãos, um privilégio que nós temos. Você tem um privilégio de poder ter a presença de Deus ao seu lado. Cantamos agora há pouco uma belíssima canção que nos traz uma mensagem inspiradora sobre a presença de Deus. Percebe isso? Quantas vezes Deus, Ele quis estar perto de você, perto de mim, e quantas vezes eu não dou muita atenção para isso. Eu dou atenção a muitas coisas na vida, mas nós não percebemos a presença de Deus. E tudo aquilo que nosso Deus quer é nossa presença. Se nós formos voltar lá para o início da Bíblia, depois da criação do homem, algo nos chama a atenção. Deus, Ele, ao entardecer, Ele visitava Adão e Eva, e com eles Ele passeava. Não é isso que nós lemos na Bíblia? Imagine aí, todo dia, Adão e Eva passeando com Deus e conversando, batendo papo, né? Essa era o elo, essa era a ligação que Deus tinha. Esta é a ligação que Deus ainda quer ter com você, como igreja de Cristo. Então, essa presença marcante de Deus na vida da igreja primitiva era algo marcante, era algo vibrante. 1 Pedro, ele nos fala algo interessante. Se você quiser comprovar comigo o texto, você pode abrir sua Bíblia em 1 Pedro 2:9, e falando do privilégio que nós temos de desfrutar como igreja de Cristo desta presença, é algo fantástico. Veja só o que diz a Bíblia. Ele diz que nós somos a geração eleita. Nós temos o privilégio, como sacerdócio real, nós temos esse privilégio, irmãos, como nação santa, como povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha só o que nós somos para Deus. E como Deus almeja
essa presença na sua igreja, entre nós. A história nos revela ainda, meus irmãos, que eles conheciam esta necessidade. A igreja, eles sabiam que precisava disso. A igreja se beneficiava, eita palavra difícil, quase não sai, né? A igreja se beneficiava espiritualmente da comunhão. Talvez você não tenha essa perspectiva, esse olhar para isso. Talvez você viva isolado, não se achega muito, não gosta muito de intimidade pessoal, não gosta muito de se expor a uma outra pessoa. Mas quando você experimentar isso, você vai perceber quantos benefícios você, meu irmão, meu amigo, você terá quando você encontrar, né, na pessoa, no irmão, a unidade e a comunhão. Você verá isso na prática, no dia a dia. Eles tinham, irmão, prazer em estarem juntos. A igreja tinha alegria, a igreja tinha prazer. Às vezes fazemos evento, às vezes os PGs se reúnem, e às vezes sente-se falta de muita gente. Parece-me que elas não gostam muito, né? Não têm muito prazer em estarem juntos. Pois na igreja primitiva era algo marcante, eles tinham prazer, e isso era benéfico para eles, espiritualmente falando. Eles compartilhavam, eles falavam das alegrias, eles falavam daquilo que Jesus tinha feito para eles. Eles perseveravam também nos ensinos dos apóstolos. Cada cristão, como se fossem pequenas brasas no seu coração, quando se juntavam, o resultado não seria outro, mas o grande fervor, o fogo, a chama do Espírito Santo em seus corações. Ah, meus irmãos, como seriam nossas vidas hoje, se cada brasa no coração dos irmãos, aquela brasa lá de quando você aceitou a Cristo, você ainda se lembra? Como seu coração pulsava? Como foi empolgante? Quem se lembra aqui? Levante a mão. Muitos se lembram ainda, outros já esqueceram. Retomemos isso. A brasa de quando Cristo entrou em nosso coração e ali fez morada. Então cada cristão naquela época era como se fossem pequenas brasas em cada coração, e quando se juntavam, algo tremendo acontecia, algo maravilhoso acontecia. Era a manifestação de Deus, é a presença de Deus que marcava aqueles irmãos. Porque, meus irmãos, o resultado mais importante é a certeza de que Deus, Ele está atento ao que se diz naquele lugar, ao que Deus diz neste lugar. Saiba disso. Deus está atento ao que cada um está pensando. Deus está atento ao que cada coração está sentindo. É o que nos fala o profeta Isaías, no seu capítulo 59, e no versículo 1, o texto bíblico diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está escondida, para que não possa salvar, nem os seus ouvidos tapados, para que não possa ouvir. Os ouvidos de Deus, igreja, estão atentos ao clamor de sua igreja. Amém por isso? Glória a Deus, porque nosso Deus, Ele não dorme. Nosso Deus, Ele não viaja, não tira férias. O texto diz que os seus ouvidos estão atentos quando você está aqui em comunhão, quando você está na sua casa orando. O salmista também nos revela no Salmo 145, no versículo 18,
que também diz o seguinte. Você quer abrir sua Bíblia? Eu vou esperar. Acompanhe comigo. O salmista diz o seguinte, Salmo 145, 18. O Senhor está perto de todos que o invocam, de todos os que o invocam sinceramente. Que maravilha isso, amém por isso, porque o nosso Deus está perto. Então Lucas continua a dizer no capítulo 2, ele continua a nos informar que os discípulos estavam todos reunidos em um só lugar. Não era apenas um encontro qualquer para jogar a conversa fora, nem um encontro qualquer para tratar qualquer assunto sem importância. O motivo da reunião deles, observe isso, e que possamos tomar isso como ensino para nós hoje, quando vamos nos reunir, quer ser pequeno grupo, ou quer seja qualquer tipo de reunião. Eles não se reuniam por bobagem, para jogar a conversa fora, como eu falei, mas eles se reuniam para adorar a Deus, para aprender de Deus e para orarem juntos. Percebe a diferença de muitas vezes nós não sermos abençoados ou não acontecer algo maravilhoso em nossas vidas? Então alguma coisa está acontecendo de errado em nossos dias, porque eles se reuniam. E diz o texto aqui que coisas tremendas aconteciam. Esta igreja, conforme Atos, eles estavam juntos para orar, estavam juntos para buscar a presença de Deus, estavam juntos para receber o poder do Espírito Santo. A igreja se dedicava ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão. Era isso que motivava-os a se reunir. Mais na frente, meus irmãos, no capítulo 2, nos versículos 44 e 46, Lucas, ele registra que eles, os cristãos, todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo e partiam um pão de casa em casa. Esta era a maneira mais útil, era a maneira mais agradável e a mais segura de poderem estarem juntos e permanecerem nos seus objetivos. E digo a vocês que este fato observado por esse narrador, o autor de Lucas, nos faz perceber que esta prática não foi apenas naquela época, uma época incomum. Então os discípulos também, eles haviam aprendido do seu mestre a prática de estarem juntos e a prática da oração, que é o nosso ponto mais, digamos assim, mais forte, né? A oração. O próprio Jesus, em muitas vezes, ele deu o exemplo para os seus discípulos e, consequentemente, para a sua igreja. Se formos observar, após o batismo, para onde foi que Jesus foi? Ele foi para o deserto. Ele foi orar. Percebe aí como Jesus fazia? Antes de escolher os 12 apóstolos, o que foi que Jesus fez? Ele foi pedir orientação a Deus. Ele foi orar. Muitas vezes, nós decidimos coisas em nossas vidas, aí depois nós dizemos, né? Quebrei a cara, não deu certo. Por que motivo não deu certo? Talvez faltou um tempero, né, na sua escolha. Faltou a presença de Deus na sua decisão. Então Jesus nos ensinou que antes de tomar decisões em nossas vidas, precisamos orar, precisamos rogar ao Senhor. E Jesus fazia isso constantemente. Ao final do seu ministério aqui na terra,
Jesus, lá no jardim do Getsêmani, ele convidou alguns discípulos para estar com ele. Até mesmo antes de ele ser crucificado, a Bíblia nos revela que Jesus chamou alguns discípulos e lá estavam juntos para orarem. São traços marcantes da nossa caminhada cristã, são traços marcantes que nós precisamos tomar para nós, esses princípios, esses valores que Jesus nos ensinou. E a igreja de Atos, eles faziam de forma perseverante, de forma empolgante. Então, o livro de Atos continua mais a dizer, no capítulo 3, versículo 1, e Lucas, ele narra a história de um milagre que aconteceu, nós sabemos muito bem disso, aconteceu com Pedro e João, está em Atos 3:1, diz a história que, certo dia, Pedro e João foram ao templo para orar, era a hora da oração, aquele momento, e lá aconteceu um milagre. Então, Pedro e João curou o homem em nome de Jesus, e interessante que as pessoas, eles viram isso, esse fato, a reação do povo não foi outra, ficou maravilhada, por causa da oração. Então, irmãos, em tempos difíceis, que chegou os tempos difíceis para a igreja, do capítulo 4 para frente vai dizer que os tempos difíceis de perseguição chegou à igreja. Era como se eles estivessem carregando suas baterias, suas energias para o tempo difícil que chegou. Eles estavam preparados, eles estavam prontos a enfrentar. Nós estamos prontos para enfrentar tempos difíceis? Quem está pronto? Levante a mão. Eita. 2 ou 3, né? Percebe? Isso é preocupante? Você acha? É preocupante. E quero dizer para vocês, talvez tempos difíceis virão. E como devemos nos preparar a igreja? Como devemos? Oração. A igreja de Atos, ela nos ensina isso. Tempos difíceis chegaram à igreja. A perseguição dos cristãos em Jerusalém. No versículo 21, no versículo 24, no versículo 31 do capítulo 4, nós vemos que a atitude dos irmãos era o seguinte: eles eram perseguidos, eles eram presos, eles apanhavam, chicoteados, mas quando eles eram soltos, o que eles faziam? Eles corriam e se juntavam e oravam. Percebe? Algumas pessoas também, elas entram em taca, vamos dizer assim. Tem muito crente que apanha na vida. Qual deveria ser o caminho para o cristão? Eles deveriam, irmãos, orar ao Senhor, se juntar, estarem juntos. Muitos se debandam, muitos se desviam, muitos procuram outros rumos. Dizem que Deus não existe, dizem que Deus não olhou para ele. Mas a igreja de Atos, ela nos ensina algo marcante. Eles eram perseguidos, era um motivo para eles estarem juntos. Pedro e João foram castigados, foram presos, açoitados. Mas algo marcante que eles faziam, logo após de serem soltos, eles voltavam para a unidade da igreja, e lá eles louvavam, lá eles cantavam, lá eles oravam. E o texto diz, no versículo 31, olha só o que aqui diz o texto: ouvindo isso, levantaram-se uma grande voz a Deus, depois eles oraram, e tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam cada vez mais, corajosamente, a palavra de Deus. Então, a tortura, a prisão não era motivo de desistir. Aliás, era o combustível para eles. Percebe o que é que Deus...
Ele quer dizer para nós hoje, igreja. Estamos muito acomodados. Esta é uma grande realidade. A igreja era perseguida, eles perseveravam juntos na oração. As dificuldades vinham, eles se apegavam ao Deus protetor. Deus intervém, seus corações se revigoravam, seus corações eram impulsionados a continuarem a pregar esse evangelho que salva almas, que salvam vidas. Eles saíam dali felizes, alegres, corajosamente e com ousadia a falar do evangelho da graça de Deus. Então eu contei aqui apenas fatos que o livro de Atos tem a nos dizer. Qual a importância de tudo isso, de toda essa narrativa? Qual a importância dos fatos históricos da igreja primitiva? Porque é nítido, meus irmãos, o potencial da igreja quando estão juntos em oração. É nítido, o texto nos fala isso. O potencial da igreja que ora, o potencial do pequeno grupo que ora. Isso é nítido, isso é notável. Lucas não mede palavras a relatar isso. A igreja primitiva do primeiro século nos encoraja, irmãos, a perseverarmos, a vivermos unidos também na oração, na comunhão. E esta união desses irmãos era tão grande que me faz pensar hoje, como nós, igreja, como seria nossa igreja, como seria esta comunidade de Cristo, se nós tivéssemos o mesmo sentimento que houve na primeira igreja. Você já parou para pensar? Como seria nós, igreja? Como seriam nossos dias hoje? Se nós tivéssemos o mesmo sentimento, a mesma empolgação, o mesmo pulsar, como seria nossa igreja? Como seria o nosso Brasil? Vivemos uma crise moral, vivemos uma crise espiritual. Diga aos irmãos, não sei profundamente sobre política, não sei profundamente sobre esses assuntos. Talvez seja até um erro meu não buscar, não pesquisar, não buscar informações. Mas talvez como eu, muitos de vocês não faz isso, não busca profundamente. Mas eu digo a vocês, o nosso país, ele sofre de uma crise moral muito grande. Nosso país, ele passa por uma crise espiritual muito séria, que nós não temos noção. E talvez a grande pergunta é, o que nós como igreja estamos fazendo com isso? Percebe? O que você como igreja está fazendo para mudar essa história? Como seria o nosso Piauí se nós como igreja tivéssemos a empolgação da primeira igreja lá de Atos? Como seria o nosso Piauí? Eu acho que vocês sabem que o Piauí é o estado menos evangelizado. Vocês sabiam disso, né? Se não, fique sabendo. A estatística diz que nosso Piauí é o estado menos evangelizado. O que nós como igreja estamos fazendo a esse respeito? Como seria nossa Teresina? Como seria nossa comunidade? Como seriam nossos vizinhos que estão ouvindo aí nas suas casas essa mensagem? Infelizmente, isso é fato. Infelizmente, o avanço da tecnologia, a globalização e tantos outros entretenimentos estão nos envolvendo. Isso é um fato, né? Tristemente,
Outro dia, eu estava lá atrás e vi várias pessoas. Hoje deu uma chuvinha, pequeno sereno, né? A turma lá de trás entrou para a igreja, né? Mas nas épocas de calor, lá atrás fica uma turminha no celular, mandando mensagem, mandando e-mail, não sei para quem, né? Totalmente desconectado do que está acontecendo no meio. Isso aí chama-se globalização. Tecnologia está roubando, meus irmãos, roubando o tempo precioso que Deus nos dá. Esses entretenimentos, eles nos assediam. Invade nossas vidas, invade nossa casa, invade nosso lar, invade a igreja de Cristo. E nós acabamos por negligenciar a vida de oração, nós acabamos por negligenciar a vida devocional em casa. E permitimos com isso que Satanás ele nos induz a outras coisas. Você vai ver outras coisas, vai pensar em outras coisas. Você acaba trocando o tempo de Deus com as coisas do mundo. E isso vai gerar na igreja um esfriamento espiritual. É o que nós vivemos hoje. Tristemente nós podemos dizer isso, esfriamento espiritual. É por isso que a igreja de hoje não se vê mais prodígios e milagres. Vocês acham que o mesmo Deus de Atos é o mesmo Deus de hoje? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Amém. O mesmo Deus que operou lá no início é o mesmo Deus de hoje, porque Ele é ontem, hoje e eternamente. Amém. Glória a Deus por isso. E por que a igreja hoje não opera tantos milagres, tantos prodígios? A gente não vê tanto isso na igreja de hoje. Por causa do esfriamento espiritual, afastamento de Deus. A sua presença não é mais permanente em nossa vida. Nós não confessamos mais pecados. Tudo isso, irmãos, redunda numa igreja fria, uma igreja sem vida, sem brilho, sem vigor. Percebe? A igreja de nossos dias precisa retornar aos princípios da igreja primitiva. Precisamos urgentemente. Esta é a palavra que eu coloquei aqui no meu esboço. Precisamos urgentemente voltar a ser uma igreja perseverante. Precisamos voltar a ser uma igreja que viva a unidade, uma igreja que vença os adversários através da oração. Precisamos voltar nossos olhos ao Senhor da igreja, Jesus Cristo. É somente por meio de uma igreja parecida com Jesus, igreja perseverante, igreja que ora, que sinais e milagres voltarão a acontecer em nossos meios. Só através, meus irmãos, do Espírito Santo, em nossas vidas, na sua vida, que muitos se chegarão a Jesus Cristo, que muitos se chegarão arrependidos e abraçarão a fé, como um dia nós abraçamos. Acima de tudo, igreja, é na força da oração que teremos a oportunidade de ver esta igreja, comunidade, nosso estado, nosso Brasil crescer. É através da oração que nós amadureceremos espiritualmente, nós cresceremos espiritualmente. É através da oração, da unidade, da perseverança. Se não for assim, não vai adiantar. Devemos seguir este exemplo da igreja primitiva e também agradecer a Deus pelo que Ele demonstrou a todos nós. Ele demonstrou que é possível todas as coisas, se nós nos voltarmos a Deus
arrependido dos nossos pecados e buscar somente nele a força para o nosso viver. Orar cada vez mais. Sigamos, meus irmãos, mantendo esse tipo de santidade na prática, em nossa comunidade, em nossa igreja. Irmãos saudáveis espiritualmente, reflete em relacionamentos saudáveis e também em uma igreja saudável. Busquemos isso. Feche seus olhos. Esta é uma boa oportunidade de nós buscarmos ao Senhor em oração. Pedir perdão por nossas negligências, que são muitas. Sabe, irmãos, se sua vida hoje está desandando, tomando outro rumo, se suas forças estão acabando, é porque você está longe de Deus, somente isso. Mas como nós lemos no Salmo, Deus é um Deus perto, é um Deus que está do teu lado, é um Deus que quer ouvir sua voz, é um Deus que quer se relacionar com você. Que maravilhoso nós sabermos disso, que o nosso Deus está tão perto da gente, tão disposto a nos ouvir, tão disposto a perdoar os pecados, tão disposto a nos abraçar novamente. Eu também faço desse momento um momento de apelo. Talvez você hoje nos visitou nesta noite e você quer ter esse Deus que pode transformar as suas vidas. 1 João diz: se nós pedimos perdão dos nossos pecados, seja ele qual for, o texto diz que Jesus, ele é fiel para nos perdoar os pecados, e ainda mais, ele vai nos purificar de toda injustiça. Esta é a grande graça, é a grande glória do nosso Deus. Ele quer nos transformar em pessoas de bem, em pessoas moralmente saudáveis e também em pessoas espiritualmente saudáveis.